meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como se planejar para vir para Portugal, para emigrar para Portugal, desde a pré-preparação, no caso da escolha do distrito, da escolha do local que vocês vão querer ficar, até o dia da viagem. Então fiquem nesse vídeo e assistam o passo a passo. Primeiro ponto, antes de tudo, você tem que saber por que você quer vir para Portugal. Então você vai se perguntar e você vai responder essa pergunta: por que você quer vir para Portugal? Para ver se realmente faz sentido você vir para Portugal. Se você quiser vir para Portugal para fazer dinheiro, já não é uma boa alternativa, porque aqui em Portugal é um dos países com o menor salário mínimo da Europa. Então não faz tanto sentido você vir para Portugal para fazer dinheiro. Tem a possibilidade de fazer dinheiro? Sim, tem a possibilidade, mas não é o mais apropriado. Agora, se você está em busca de qualidade de vida, de tranquilidade, de procurar um local para você investir, para você construir casas e arrendar, botar para alugar para ganhar dinheiro. Nossa, aí é lugar, porque Portugal está em crescimento, né? Sempre tem imigrante chegando e é um país onde tem muito idoso. Então, quando chega alguém para investir, para alguém para implantar coisas novas aqui no país, é um país muito bom para você vir com sua família, para você estudar, porque tem a facilidade de ser a mesma língua, mesmo que diferente, você consegue compreender. Então, você primeiro se pergunta por que você está escolhendo Portugal, né? Por que você quer ir para Portugal? E aí, alinhando esses motivos, você vai para o próximo passo: estudar Portugal. Como assim estudar Portugal? Você vai para Portugal, mas Portugal é um país grande, claro, nada comparado ao Brasil, né, que é enorme, mas ele é um país grande. Então você tem que saber se você vai querer ficar no norte, se você vai querer ficar no centro, se você vai querer ficar no sul. Portugal não se limita só a Porto e Lisboa. Existem muitos distritos, diversos distritos. Tem o interior de Portugal, tem a área central, que é onde eu moro, que é Covilhã, é o interior, é central. Então, assim, há muitos distritos, muitos concelhos. Então, estude em Portugal, veja qual se adequa mais ao seu estilo de vida, ao que você vem procurando. E aí você vai para o próximo passo. Depois que você escolheu o distrito que você quer ficar, não necessariamente o concelho, mas o distrito que você quer ficar, aí você vai se aprofundar, né? Você vai ver como é a educação lá, como é a saúde, como é o transporte, se você vai precisar de carro, se você não vai precisar de carro, como é o arrendamento lá, o custo de vida de lá. Você vai literalmente estudar como é esse distrito, como é esse local que você quer ir. E aí você vai para o próximo passo, que é fazer um planejamento prévio de como seria seu custo de vida morando lá. Sempre faça passando, porque os preços mudam muito, né? E de cada família, de pessoa para pessoa, muda também. Nós, eu, Fred, Caleb e Isaac, vivemos num custo de vida bem baixo da média, né? Do que eu vejo bastante pessoas assim, que faz 300 euros em feira de alimentação. E aqui a gente consegue viver com 200. Então, assim, depende muito de família para família. Então, faça uma média, assim, de quanto você acha que gastaria para você ter como se planejar para poder vir para Portugal. Depois de você fazer todo esse levantamento, você vai fazer o levantamento dos custos antes da viagem. No caso, os custos com passaporte, com documentação, com a passagem, com hospedagem, com seguro, com o transporte, com o translado, no caso da sua casa até o aeroporto, do aeroporto para o hotel, Airbnb, hospedagem, o que seja. Então você vai fazer todo esse orçamento. Se vocês vão vir com visto, qual vai ser o meio de imigração? Se vocês vão vir com visto de estudante, visto de aposentado, visto de trabalho, visto de procura de trabalho, tem vários vistos. Você primeiro vê se você se adequa a algum desse visto, porque aí vai facilitar a sua vinda para Portugal. Caso você não se enquadre em nenhum, tem a outra proposta, a outra possibilidade de imigrar, que é vir como turista
e você se legalizar aqui, né? Você fazer a manifestação de interesse, você mesmo correr atrás de tudo. Essa forma é mais difícil, mas não é impossível. Foi a forma como eu e minha família viemos para cá, para Portugal. Eu indico você fazer o planejamento baseado em 3 meses sem trabalhar aqui em Portugal. Pelo menos 3 meses. Por quê? O NIS antigamente saía imediato. E o NIS ele é necessário para você fazer algumas outras documentações, entendeu? Tanto para trabalhar também como com contrato, você precisa ter o NIS. O NIS é o número de identificação da Segurança Social, o número que você vai utilizar para contribuir na Segurança Social. Então é necessário ter ele. Para você fazer a manifestação de interesse, você também precisa ter ele. Então, ele tem demorado muito para sair. Tem gente que já demorou 3 meses, 4 meses. Tem gente que pede, dá negado, você tem que refazer. Então, você tem que vir planejado e preparado financeiramente para suportar essas coisas, né? O que acontece? Porque é um pedido feito na internet, então pode demorar. E aí, quando você já tiver esse orçamento, esse planejamento, aí você parte para ação, né? Claro que passaporte você pode ter tirado desde o dia que você decidiu ir ou que você quis mudar de país. Mas aí vamos para o passo a passo da agora pré-viagem mesmo. Esse é o pré-preparação e agora a preparação para a viagem. O que é necessário ter para poder viajar? Você precisa ter o passaporte em dia, no vencimento, né? Lá, o passaporte de um adulto, ele tem validade de 10 anos, se eu não me engano. São 10 anos de validade. E o de criança, né? O infantil, se você, antes de 1 ano de idade, tem validade de 1 ano. Se a criança já tiver 1 ano, tem validade de 2 anos. E assim sucessivamente vai aumentando. Então, fique atento a isso, para estar dentro da validade do passaporte. Aí, se você vir com visto, tem que estar com visto em dia também. Você já tem que estar com o visto para poder viajar, né? Se você vir como turista, você precisa também de seguro viagem, precisa das passagens de ida e de volta. Se você vir com visto, você não precisa ter a passagem de volta, somente a de ida. Vindo sem visto, precisa ter a passagem de volta, precisa ter a hospedagem e você precisa ter dinheiro para comprovar que você tem como se sustentar nesses dias de viagem. Por exemplo, você comprou passagem por 7 dias. Então, você tem que ter dinheiro suficiente para se bancar esses 7 dias. E se eu não me engano, o primeiro dia é 75 euros e os demais dias é 40 euros. Então, você faz um cálculo, né? Você vai passar 7 dias, é 75 euros o primeiro dia e os restos dos dias, os 6 dias, são 40 euros cada dia. Então, você tem que ter esse montante. Mas aí, vocês pesquisam direitinho no dia que vocês forem viajar, antes de vocês viajar, se ainda tá com esse valor. Porque, como eu disse, as coisas mudam muito rápido. Então, vocês têm que estar sempre se atualizando. Aí, você precisa também saber, pela companhia aérea que você vai vir, quanto de bagagem você pode trazer, se vai ter bagagem para despachar, se não vai ter. Tem que ter toda uma preparação da mala, porque na mala de mão não pode ter líquidos. No máximo, se eu não me engano, 100 ml, mas isso você vê pela sua companhia aérea, tá bom? Tem umas regrinhas do voo que você tem que ler e saber, porque difere de companhia para companhia e tem vezes que tem o padrão mesmo, né? Você precisa saber como você vai chegar no hotel, no Airbnb, na hospedagem que você escolheu aqui em Portugal. Porque na imigração eles podem perguntar isso. Como você vai chegar no hotel? Como você vai chegar nessa hospedagem? Então você precisa dizer se você vai vir de comboio, se você vai vir de comboio, que no caso é o metrô, né? Como é que você vai fazer? Tipo, onde é que você pega, onde você para, onde isso, entendeu? Você tem que saber tudo detalhado. Então, estudem bastante, estude os pontos turísticos. Se for vir como turista, você tem que ter pontos turísticos do local onde você escolheu ficar. Se você escolheu ficar em Covilhã, quais são os pontos turísticos de Covilhã? Para que você possa falar na imigração, caso pergunte. Então, venham bem preparados quanto a isso, tá bem? Vocês precisam ter um representante fiscal no Brasil, um procurador no Brasil, não é um representante fiscal, é um procurador no Brasil, uma pessoa que seja responsável por suas coisas no Brasil. Por quê? Se acontecer de ocorrer qualquer problema no Brasil, você não vai ter como voltar. Se você só vir
como turista, entendeu? Você só vai poder voltar para o Brasil quando você tiver legalizado. Antes da legalização, se você for ao Brasil, você corre o risco de não conseguir retornar. Porque você está com a manifestação aberta. Então, se você quer ir voltar para o Brasil, você vai ter que cancelar sua manifestação, vai ter que fechar a atividade se tiver atividade aberta, vai ter que fechar o banco. Enfim, vai ser o maior problema. Então, tenha um procurador no Brasil de sua confiança para ficar responsável por banco, para ficar responsável por imóvel, se você tem algum imóvel, que possa responder por você no Brasil, caso seja necessário. Isso é de extrema importância. Uma dica. Troque o euro sempre que o câmbio estiver baixo. Então, olhem o câmbio todo dia. Não deixem para trocar dinheiro, para trocar o euro de uma vez só. Porque vocês podem pegar um câmbio muito alto e isso não valer a pena. Então, vão trocando gradativamente. E outra coisa, tragam dinheiro físico e dinheiro no cartão. O cartão que eu usei para poder usar, para poder trazer dinheiro para Portugal, foi o da Wise. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem fazer esse cartão também, para que você possa trazer dinheiro para Portugal, ou levar dinheiro para o Brasil, enviar dinheiro para o Brasil, ou enviar dinheiro para Portugal, independente, ou para outros países também, outras moedas. Vocês também podem utilizar desse cartão para fazer essa troca. Mas como eu digo a vocês, sempre vão fazendo assim gradativamente. Ah, esse dinheiro aqui é para eu ir para Portugal, esse dinheiro é para eu viajar. Então vocês pegam um pouquinho, já vai lá, ó, o câmbio hoje tá baixo, tá dando 5 reais um euro. Poxa, isso aí, meu filho, tá de graça. Troca logo, entendeu? Então assim, vai sempre fazendo gradativamente para não chegar em cima da hora e o euro tá lá 6 reais. Aí vê só, você pagou R$1 a mais por cada euro. Então se planejem para vocês ficarem fazendo gradativamente essa troca e não ser assim de uma hora para outra e acabar prejudicando, né? Diminuindo a quantia de vocês. Outra dica, se vocês puderem já vir com tudo organizado, por exemplo, você tem dinheiro suficiente para fazer um relocation e conhece uma pessoa que faz relocation, que é de confiança, venham com o relocation. Eu não vim com relocation, mas viemos com dinheiro para fazer o relocation caso fosse necessário, porque nós queríamos mesmo tentar por conta própria para não gastar esse dinheiro, né? Mas acabou que chegando aqui estava acabando o nosso tempo no Airbnb e não conseguimos. Então o que fizemos? Contratamos um relocation. E se você já tiver isso organizado no Brasil, fica mais fácil. Porém, minha gente, tenham muito, mas muito cuidado com isso. Porque tem gente que cobra preço exorbitante e não faz um serviço de qualidade. Tem gente que cobra o dinheiro e quando recebe, não tem relocation, não tem casa para você. Então, tenham cuidado quando for fazer isso. Mas se puder já ter isso organizado, ou se você tiver alguém aqui em Portugal que consiga organizar isso para você, melhor ainda, porque aí você já vem com tudo certinho. Ou se você tiver uma casa para ficar, a casa de um amigo, um parente, mesmo que ele não mande uma carta convite, mas que possa ficar com você, tipo, lhe aceitar por 1 mês, 2 meses dentro da casa dele, gente, isso vai adiantar muito. Mas se não tiver, se vocês vierem como nós viemos, sem ter ajuda aqui, né, também dá para conseguir, não é impossível, tá bom? Mas vocês vão ter que correr mais atrás e, como eu digo, venham com dinheiro para que vocês não dependam de ninguém. Porque para tirar os documentos aqui, somente o NIF você vai ter que ter um representante fiscal. O resto você consegue fazer tudo sozinho, mas você vai ter que ter paciência e tempo. Se você não tiver, você vai ter que pagar por isso. Então, se preparem para isso. Tá bem? Então esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar o passo a passo do que vocês devem fazer quando chegar aqui em Portugal.
os documentos, a ordem que vocês têm que tirar os documentos e como vocês fazem para tirar esses documentos. Então não percam o próximo vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, se você tem mais sugestões, se vocês querem que eu aprofunde em algum assunto dentro desse vídeo, vocês falem comigo, tá vendo? Mandem aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários e aí eu posso fazer vídeo para poder trazer para vocês, tá bem? Então, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda muito. Muito obrigada por todo o apoio que vocês estão me dando. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!